Eu vou falar aqui mais uma vez com a turma do Eleições 2018 de hoje. Yala Sena, Délio Rocha e Elivaldo Barbosa. Délio Rocha, MDB Nacional, tem um candidato. É Henrique Meirelles. Joelson, com 85% de apoio dos convencionais do MDB, Henrique Meirelles foi homologado hoje como candidato oficial do MDB. Só que ele quer fugir daquele rótulo, Joelson, de candidato do governo Temer. Ele prefere vender aquela imagem de economista de sucesso, respeitado. E ele procurou mostrar hoje nessa convenção que já tinha uma história de sucesso antes de entrar no governo de Michel Temer. E a estratégia de Henrique Meirelles também está definida por outros caminhos. Ele pretende, Joelson, apresentar propostas de cunho mais social, de alcance mais social. Inclusive, uma das propostas que ele apresentou hoje prevê a criação do Procriança, que foi inspirado no governo Lula, porque é uma espécie de ProUni voltada para a primeira infância. E nessa convenção de hoje, Joelson, eu conversei com o ex-ministro João Henrique Souza, que vai ser o coordenador de campanha do candidato Henrique Meirelles. João Henrique Souza, que é do MDB do Piauí, e ele falou, o João Henrique Souza falou da candidatura de Henrique Meirelles, disse também que no Piauí o MDB não conseguiu ter um candidato próprio, mas que no plano nacional essa candidatura própria acabou vencendo, é tanto que Henrique Meirelles foi homologado hoje. Ele também falou do cenário eleitoral no Piauí, mas destacou principalmente aí a campanha que Henrique Meirelles vai fazer para chegar ao segundo turno. E a gente tem aí um trecho do que falou o João Henrique Souza. Foi a primeira etapa, né? Na realidade, não tivemos condição de andar em todos os estados do Brasil, fomos a 16 estados, incluindo o nosso Piauí, onde o Meirelles foi recebido de forma muito efusiva. E nós estamos agora nessa convenção belíssima que se inicia agora, fazendo aquilo que consiste na primeira etapa da campanha, ou seja, a confirmação por convenção do candidato. Está aí Joelson Jordani, João Henrique Souza, portanto, vai ser o coordenador de campanha de Henrique Meirelles. E Henrique Meirelles, viu, a campanha dele já está deixando claro aí que pretende, então, distanciá-lo daquela imagem de candidato do governo. A ideia dos marqueteiros é apresentá-lo como um candidato menos sisudo, mais popular e que apareça mais simpático diante do eleitor, dos olhos do eleitor brasileiro, Joelson. João Henrique de Almeida Souza, que, aliás, não sei se vocês todos lembram, mas houve uma tentativa do próprio João Henrique de ser candidato pelo MDB aqui, né, Elivaldo? Exatamente. Não deu certo o plano, o MDB buscou outro caminho, que também não deu certo, o caminho inicial que foi contestado por João Henrique na época, acabou sendo uma terceira via do MDB, que foi a candidatura do deputado Marcelo Castro ao Senado Federal. Agora, João Henrique, ele ao longo de toda a trajetória política, ele tem sido um político muito organizado, é de confiança da direção nacional do MDB, então o MDB demonstra aí a seriedade com quem encara a eleição presidencial. E João Henrique espelha exatamente isso na coordenação de campanha do agora candidato a presidente Henrique Meirelles. Aliás, deixa eu fazer aqui. As pessoas costumam dizer que o MDB é um partido que sempre se divide, né? Enfim, dizem alguns, Marcelo Castro disse que não, né? O deputado Marcelo Castro disse que hoje está todo mundo unido. Mas eu, pelo menos, consigo ver 3 MDBs aqui no Piauí hoje, bom. Aqueles que estão que apoiam o Wellington Dias, aqueles que estão descontentes com o Wellington Dias, e tem um terceiro, que é aqueles que estão próximos de Michel Temer. Em Brasília, que tem João Henrique Souza, Henrique Pires. Esses MDBistas estarão, inclusive, na agenda amanhã do presidente Michel Temer em Parnaíba, Yala Sena. O presidente Michel Temer chega ao Piauí sem dialogar com o MDB, que vai fazer convenções aqui em Teresina, né? Chega por volta e meio-dia, já está confirmado, inclusive já tem toda a comitiva, já está lá em Parnaíba fazendo a logística, como o presidente vai visitar lá os tabuleiros litorâneos. E tem sim, o deputado Temício Filho já colocou que vai passar em torno de 20 minutos, meia hora na convenção do MDB, que é no mesmo horário, à tarde, vai ser amanhã à tarde, e ele vai direto para
lá para Parnaíba para receber o presidente Michel Temer, Joel. Existe sim, tem os apoiadores lá, os MDBistas que vão se recepcionar o presidente lá no litoral. Vão recepcionar o presidente no litoral, mas o deputado João Márcio disse aqui, olha, é bom o presidente não ir na nossa convenção, né? Não quer a presença do presidente Michel Temer aqui. O MDB que passou tanto tempo para chegar ao poder, quando finalmente chega, os MDBistas não querem muito diálogo com ele. Você vê a situação, né, do presidente. Mas o presidente da Assembleia vai lá também fazer as honras da casa, presidente do Poder Legislativo. Michel Temer é cidadão piauiense, já recebeu o título lá na Assembleia Legislativa, quando era vice-presidente da República, e ele vai lá também fazer o gesto de cortesia também, por ser presidente de um poder aqui no estado do Piauí. Vamos então agora para a Câmara de Vereadores, Elivaldo Barbosa. Ali está Tiago Melo, que traz informações para nós sobre as declarações, sobre o posicionamento do pré-candidato Eumano Ferrer, agora pré-candidato Eumano Ferrer, ao governo do estado. Tiago Melo, boa tarde para você. A convenção do Podemos acontece nesse momento, Tiago. Boa tarde, Joelson, a todos que nos assistem. O plenarinho da Câmara Municipal de Teresina foi o espaço escolhido para a convenção do Podemos. Que ainda começou porque veio o anúncio de que Eumano Ferrer queria uma entrevista coletiva para fazer um anúncio. E esse anúncio foi feito agora há pouco. Com 76 anos de idade, após anunciar a desistência de uma pré-candidatura majoritária ao governo do estado, ele recolocou o nome dele na disputa e citou 2 motivos. Disse que volta à pré-candidatura para qualificar ainda mais esse processo eleitoral e também por conta dos serviços prestados na vida pública, salientando e destacando que foi prefeito de Teresina e que está apto sim para disputar e preparado para assumir eventualmente o governo do estado, caso seja eleito. A pergunta foi: qual a novidade, o que apareceu para que o senador recolocasse o nome na disputa? Ele desconversou em relação a isso, Joelson. E sobre a chapa, quem vai compor com ele? O senador Eumano Ferrer disse que está vindo, nesse momento, de uma reunião com os 10 partidos emergentes que, a princípio, lhe apoiaram, com a oferta de aliança, dos 10 partidos que ele disse que a denominação agora não é emergentes, mas sim resistentes, e que há a intenção manifestada, portanto, desses partidos em apoiá-lo. Em relação aos nomes, nós tivemos uma queda de energia aqui no plenário da Câmara Municipal, quando o senador estava falando, se interrompeu momentaneamente a entrevista dele. Então, tão logo ele retome essa entrevista coletiva, nós vamos aqui trazer se já há a definição em relação a esses nomes. Fala-se no médico Luiz Ayrton Santos, depende de confirmação com o senador Eumano Ferrer. Agora, o fato já confirmado é que ele recolocou o nome na disputa. Depois do anúncio dele, deve acontecer a convenção do Podemos, que estava marcada inicialmente para as 14 horas, às 2 da tarde, mas ainda não teve início por conta desse anúncio do senador. Joelson. Tá certo, muito obrigado, Tiago Melo. Você viu no começo aí, o Tiago Melo tentou inclusive fazer a entrevista com o senador Eumano antes do início da convenção, mas a assessoria o levou para dentro do local onde acontece a convenção partidária e aí nós evitamos fazer, porque a legislação eleitoral impede imagens de convenções partidárias ao vivo. Correto. Permite gravado, mas ao vivo não. E nós queríamos trazer para vocês informações neste momento, portanto, dando conta da volta de Eumano Ferrer à disputa, que tem Luiz Ayrton Santos Júnior como candidato a vice. O médico Luiz Ayrton Santos Júnior, presidente da Fundação Maria Carvalho Santos, será então candidato a vice na chapa de Eumano Ferrer. Elivaldo, o que é que muda no cenário político, principalmente nas coligações proporcionais, inclusive? Olha, Joelson, pode mudar a coligação dos partidos emergentes. Ontem anunciamos aqui uma aliança formada por 11 partidos. Agora, formada em que base? Exatamente na liberação dos partidos para a eleição majoritária. Eu até disse, olha, se isso ocorrer de fato amanhã nas convenções, será um fato inédito na política. Uma aliança tão grande, com 11 partidos, sem nenhum compromisso para formar o candidato majoritário ao governo, por exemplo. Aí tudo bem, isso de fato unia os 11 partidos. Agora, amarrar uma candidatura do senador Eumano Ferrer, do Podemos, aí eu tenho minhas dúvidas. Será que ele vai conseguir o apoio dos 11 partidos emergentes? É o desafio. Se conseguir, ótimo, consegue unificar um bom palanque para a sua campanha eleitoral. É porque desses 11 partidos, há legendas que são até favoráveis a Luciano Nunes,
poderiam acompanhar informalmente Luciano Nunes, outros ao governador Wellington Dias e até alguns ao doutor Pessoa. Agora, é claro que o senador Albano entra com o Podemos e ninguém sabe como vai ficar agora esse cenário de apoio, esse palanque que dará sustentação à campanha do senador Elmano Ferrer. E tudo aqui nós estamos trazendo das eleições de 2018 para você ver como as coisas se aceleram nesse momento. Verdade. Agora há pouco ela fez uma entrevista com o doutor Pessoa falando sobre a possibilidade de ter ou não o apoio de Elmano. Minutos depois, tínhamos Elmano Ferrer já dizendo, sou pré-candidato ao governo do Estado. É impressionante como a velocidade das coisas. Existem 2 vagas ao Senado ainda, né, Elivaldo? Que pode partir dos partidos emergentes que fazem parte desse bloco. Exatamente. Você vê que percebe aí que tem partidos como o PRB, que só vai definir sua posição hoje, no início da noite, o PRB que acena para deixar desembarcar do governo, e ele tem um pré-candidato ao Senado, que é o cantor Frank Aguiar. O PTC, que tem uma tendência muito forte em formalizar o apoio ao candidato doutor Pessoa, e também tem o candidato ao Senado, Marcos Vinícius, mas ainda não formalizou. E como você falou bem, esse dinamismo aqui da política estadual tem sido tão acentuado que tudo, eu imagino, seja possível. Délio Rocha, o PSC, até ontem tinha um candidato à presidência da República, Paulo Rabelo de Castro, ex-presidente do BNDES. Essa candidatura já não existe mais, Délio Rocha. O pré-candidato aderiu ao nome a candidatura ao bloco de Álvaro Dias. Isso mesmo, Joelson. No plano nacional, as mudanças também são significativas, de última hora. Então, Paulo Rabelo de Castro acabou aderindo à candidatura de Álvaro Dias, o que fortalece muito a candidatura do senador do Paraná. E Álvaro Dias espera contar ainda com o apoio de outros 2 partidos para ganhar mais força na disputa presidencial. Agora, Joelson, voltando para essas mudanças aí no cenário piauiense, essa semana ainda eu perguntei para o Elivaldo Barbosa se ainda tinha margem até o dia 5, quando se encerram as convenções, se poderia ter grandes mudanças no cenário piauiense. Num primeiro momento ele disse que não via margem para isso, aí depois ontem ele mudou de ideia, achava que poderia ter aí mudanças significativas, mas eu queria até perguntar para o Elivaldo Barbosa se ele achava que poderia ter mudanças tão significativas como essa volta do senador Elmano Ferrer, se isso foi uma surpresa geral, generalizado, ou alguém falava nessa possibilidade? Não, Délio, ninguém falava nessa possibilidade. Dado o acontecido agora, a realidade do acontecido, eu diria que daqui até domingo pode acontecer muita coisa. Ou até amanhã, até mudança da chapa majoritária governista pode acontecer agora. Pode acontecer, depois desse fato. Depois desse fato, até mudança da chapa do governador Wellington Dias pode acontecer de hoje para amanhã. Como pode acontecer também mudança da chapa do deputado Luciano Nunes. Jogo do Flamengo e Grêmio. Deu uma lição ontem, hein? Não espere que o resultado esteja fechado até os 48 do segundo. Exatamente. Você viu o Giovani querendo entrar, aí o Paquetá disse, não, calma aí, só falta 4 minutos, vamos já empatado, não precisa entrar não. Agora, o PSC no Piauí, o Délio Rocha trouxe a informação aí do Paulo Rabelo de Castro, que desistiu da pré-candidatura à presidência da República, mas o partido aqui no Piauí tem um pré-candidato ao governo, Erivaldo. Homologado hoje, Walter Alencar é agora pré-candidato, aliás, candidato formalizado pelo PSC. A convenção foi hoje pela manhã na sede da sigla, no centro de Teresina. Vamos acompanhar com o Elivaldo Barbosa. Na convenção do PSC, o presidente nacional da sigla confirmou a homologação da candidatura do jurista Walter Alencar ao governo do Estado e de parte das chapas majoritária e proporcional. Nós temos a convicção que o Walter representa a virada que o Piauí necessita para gerar emprego, renda e sair deste caos que nós encontramos hoje a política no Piauí. Agora, candidato, Walter Alencar fez o primeiro discurso com forte apelo oposicionista. Faremos um Piauí da virada, um Piauí da bandeira da anticorrupção, essa corrupção desenfreada que gera esse Estado que negocia cargo público, que distribui DAS e que tem o colapso na saúde, na segurança e principalmente na educação. Elivaldo Barbosa, o PSC vai coligado com que partidos, com que outras forças? Por enquanto foi anunciada uma meia chapa apenas, admitida pelo próprio presidente do pastor Everaldo Pereira. Apenas o candidato ao governo, Walter Alencar, e o candidato ao Senado. Um candidato ao Senado, jornalista Genival Oliveira, que é assessor
de imprensa do candidato Walter Alencar. Não foram anunciados nem o outro candidato ao Senado, ou candidata, nem o vice ou a vice, ficou de ocorrer somente no final de semana. Tá certo, Elivaldo Barbosa, nós vamos então falar com... Daqui a pouco vamos voltar lá para a declaração do senador Eumano. Antes da convenção, ele vai dar declarações, vai dar uma entrevista. Nós já estamos nos preparando para trazer a palavra de Eumano Ferrer, que, repito, volta à disputa ao governo do Estado, hein? Eumano Ferrer volta à disputa ao governo do Estado. A convenção era para começar às 2, não começou ainda. Foi atrasada exatamente em razão dessa coletiva. Do senador Eumano Ferrer, antes da convenção, vai falar sobre a sua posição e depois é que ele vai submeter o nome dele ao Podemos, à convenção do partido que vai ser na Câmara Municipal. Estamos preparando, porque, enfim, como disse o próprio Elivaldo Barbosa, ninguém esperava que o Eumano Ferrer fosse dar essa declaração. Estamos preparando tudo para trazer para você ao vivo as declarações do senador Eumano Ferrer. Agora, voltando a falar do PSC, Elivaldo Barbosa, daqui a pouco vamos ao Eumano. Genival Oliveira é assessor de comunicação do candidato e agora torna-se candidato a senador. Senador. Mas ainda não foi anunciado nem o outro candidato ou candidata ao Senado e nem o vice na chapa de Walter Alencar. Nem tampouco os suplentes. Segundo o presidente nacional da sigla, isso vai ficar para depois uma comitiva.